Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 4. Diz assim: Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus, purifiquem-se e venham comigo. Então mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Certamente, eu o rejeitei porque não o julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel, mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel sete dos seus filhos, e Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. O Senhor Deus não escolheu nenhum destes, e perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: Tenho mais um, mas o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes, e o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele, e Samuel voltou para Ramá. Então, olha o que diz a palavra aqui. Deus mandou com que Samuel fosse até a casa de Jessé, né? Que fosse à cidade lá e convidasse eles para fazer, né, um sacrifício, para que assim o profeta pudesse ir até lá sem que o Saul desconfiasse. Todos aqueles filhos, os mais velhos, né, homens de guerra, fortes, robustos, né, ele foi apresentando. E o Samuel também pensou: deve ser esse. E Deus disse: não, eu o rejeitei. Não é esse aí também, não é esse, não é esse. Por quê? Eu não vejo como o homem vê. Eu não olho a aparência, mas eu olho o coração. Então, nós precisamos entender que Deus, gente, Ele olha o nosso coração. Como está o nosso coração? A palavra, ela diz que o nosso coração deve ferver com boas palavras, que a nossa língua deve ser uma pena na mão do destro escritor. Por quê? Tudo que a gente fala fica registrado, gente. Se eu falar coisas boas, vai ter esse registro e isso eu vou viver e eu vou colher. Agora, se eu falar coisas ruins, a minha colheita vai ser ruim. Mas o que eu quero falar com você aqui? Samuel, né, foi lá, ungiu Davi, guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. E quando o Davi foi chamado, Davi estava apacentando ovelhas. Enquanto seus irmãos, eles eram homens de guerra, né, robustos ali, ele estava lá no campo, esquecido. Quando o Samuel disse assim: é só esses os filhos que você tem? Não, tem o menor. Este está lá. Então ninguém vai fazer sacrifício nenhum enquanto ele não chegar aqui.
De repente, você se sentiu um dia na sua vida assim como Davi. Você acha que Davi não sofreu rejeição, não sofreu abandono enquanto ele estava lá, naquele deserto, cuidando das ovelhas do seu pai? Lá Davi foi preparado. O deserto, gente, é a escola do Senhor. Ali Davi tinha comunhão. Ali Davi escreveu salmos, gente. Salmos. Davi escreveu muitos. E ele viveu muitos anos no deserto. Ele não era reconhecido pelo pai como os demais irmãos. Porque quando o profeta visitou a casa dele e pediu para ver os filhos, Davi não foi chamado. Ele só foi chamado quando o profeta disse: você tem mais algum filho? Tenho. Então chama ele. Enquanto ele não chegar aqui, ninguém vai fazer sacrifício nenhum. Então, talvez você um dia na sua vida você se sentiu como Davi, rejeitado pelos seus pais, rejeitado pelos seus irmãos, mas talvez você esteja passando por momentos difíceis, mas lembre-se que foi do campo, cuidando das ovelhas, que Davi pôde ver a mão de Deus sobre ele. E debaixo de chuvas fortes, do sol escaldante, longe dos olhos, né, de outras pessoas, gente, ele enfrentou leões, ursos, ele passou provações, e com mansidão, até chegar a ser ungido rei pelo profeta. Ainda depois disso, levou anos até que ele assumisse o trono. Ele teve que esperar que Saul viesse morrer primeiro. Ele foi chamado, tocou harpa para o Saul, porque o Espírito de Deus se afastou dele e um espírito o atormentava, e ele só tinha paz quando Davi tocava a harpa para ele, porque o Davi era um homem íntegro, reto, ele era um homem, era um menino naquela época, que ele tinha comunhão. Davi tinha a força de Deus. Quando ele se apresentou diante de Saul para que ele fosse lutar contra o gigante Golias, que afrontava o gigante, que afrontava o exército de Israel, ele descia várias vezes por dia e dizia: se tem alguém em Israel que pode lutar comigo, ninguém vinha. Quando Davi chegou lá para levar a provisão para os seus irmãos, levar queijo, levar comida que o seu pai tinha enviado, eles estavam todos com medo. Quando Davi viu o Golias, ele disse: o que é isso? Quem esse circunciso filisteu pensa que ele é para afrontar os exércitos do Deus vivo? Todos estavam com medo, inclusive os irmãos do Davi, que eram guerreiros ali no exército de Israel. Pensa quantos homens que tinham ali, hábeis, que sabiam manejar uma espada. Gente, o Davi não sabia nem pegar uma espada na mão, mas ele tinha um cajado, ele sabia manejar muito bem uma funda. Quando o Saul disse para ele: mas você é muito jovem ainda, aquele gigante, ele é um homem que ele já tinha experiência de guerra, ele pensou: nossa, vai reduzir esse aí a nada, se der um pisão em cima dele já era. Aí ele foi lá e daí, o que Davi disse? Quando o leão veio para pegar uma das ovelhas do meu pai, eu peguei o leão e rasguei ele. Quando o urso veio, aí ele foi contando tudo que ele havia enfrentado sozinho lá naquele deserto. Davi sabia enfrentar leão, ele soube enfrentar urso, ele soube enfrentar adversidades, porque ele foi preparado para aquilo. Quando ele chegou ali, ele disse: mas quem esse gigante pensa que ele é? Ele disse: eu vou. Inclusive os irmãos dele começaram a falar, achando que ele tinha ido ali
para envergonhar eles, que não sei o quê, porque o diabo sempre vai usar alguém, né? Para tentar roubar a tua bênção. E usou os próprios quem? Os irmãos dele. Mas Davi, ele sabia quem ele era. Ele sabia que a força dele vinha de Deus. Que era Deus que dava força para que ele enfrentasse os leões, enfrentasse os ursos, enfrentasse as tempestades lá no campo, lá no deserto com aquelas ovelhas. Ele sabia tudo isso. E Davi sabia como cuidar de um rebanho, que seria o povo de Deus mais adiante. Davi soube cuidar do povo de Deus, assim como seu sucessor, o Salomão. Que Salomão, ele ensinou, ele disse: sirva a Deus, meu filho, com um coração voluntário. Deus ama aquele que dá com alegria. E outra, Salomão, ele sacrificou, ele fez um holocausto de 1000 animais para Deus. Deus se agradou e Deus perguntou: o que você quer? Sabedoria para cuidar do teu povo, Senhor, para julgar as causas dele. Deus disse: porque tu me pediste isso, as demais coisas eu vou te acrescentar. A palavra diz que Salomão teve paz, ele não teve guerra no tempo do seu reinado. As pessoas iam até ele. A rainha de Sabá, né, que é muito conhecida essa história, foi até ele pela sabedoria dele que percorria todos os reinos. Ele era um homem sábio. Por quê? A sabedoria veio do alto. Então nós precisamos entender, gente, compreender. Não adianta nós ficarmos presos no passado, na rejeição, no abandono. Deus chamou aquele rejeitado, o improvável. Quem um dia imaginou que Deus ia chamar o Davizinho lá do meio do campo, do meio do deserto, para ser rei? Para você ver que Deus, ele escolhe as pessoas segundo o seu coração. A palavra diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não foi um homem perfeito. Ele pecou, cometeu suas falhas. Mas Davi tinha qualidades. Ele se arrependeu. Sempre que ele era corrigido, ele se arrependia e voltava a Deus. Quando o profeta Natan foi lá e falou tipo uma historinha para que ele compreendesse o pecado dele com Betseba, porque quando a pessoa peca, ela fica cega. Ele disse: esse é digno de morte. Ele disse: este é você, Davi. Ele caiu em si. Ele foi orar. Ele disse: Senhor, que não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Ele não se preocupou com o reino, com o dinheiro, com a mulherada que ele tinha, não. Ele se preocupou com a intimidade com o Pai. Por isso que Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração. Se você já leu a Bíblia, você leu o livro de Salmos, se você vê todos os salmos que Davi escreveu, gente, ele era um homem totalmente voltado para Deus. Quando ele disse: o Senhor se inclinou para mim, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha. Quantas vezes Davi disse que ele foi perseguido até a morte, mas o Senhor o livrou. Levantei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi, gente, ele dependia de Deus, da graça e misericórdia do Senhor. Ele sofreu rejeição, sofreu abandono, sofreu. Eu creio que Davi foi um homem que teve depressão, mas ele superou isso com a presença do Pai. Ele superou todas estas coisas
porque ele tinha intimidade com Deus. De repente, é isso que está faltando para você, para que você consiga alcançar o propósito, o objetivo que Deus tem para a tua vida. Você pode se sentir pequeno, esquecido, rejeitado, gente, não amado, mas o seu dia vai chegar. Assim como chegou o dia de Davi ser ungido rei de Israel, e todo o período em que ele passou no anonimato, pastoreando ovelhas de seu pai, enfrentando leões e ursos para defendê-las, o preparou para enfrentar gigantes e reinar com amor sobre o povo de Deus. Assim como Davi, o que você tem passado está servindo de preparo para o dia em que as promessas do Senhor se cumprirão na tua vida. Lembre-se disso. O Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. Tem os chamados por Deus e os chamados para Deus. Lembra? Davi foi chamado para Deus, para ser o rei do seu povo, o escolhido, o ungido, o separado. Tanto que Jesus veio da descendência de Davi. Foram os descendentes de Davi, foi dali da tribo de Davi que Jesus veio. E ainda que ninguém veja o que você faz hoje, não se preocupe, porque há coisas que servem de trampolins para viver a jornada profética que o Senhor preparou para você. Tudo que você precisa é continuar fazendo a obra com excelência. Entregue o seu melhor ao Senhor e Ele vai te honrar. Não é o homem. A nossa recompensa, ela não vem de Deus. Quando eu luto as guerras do Senhor, Ele guerreia as minhas. Porque você acha que é fácil? Não é, gente. Para estar aqui fazendo esse devocional, você não tem noção das lutas que eu enfrento, mas Deus me dá força. Quantas vezes o diabo tentou me paralisar, quando estragou meu telefone. O diabo fez horrores, gente, para que eu não estivesse aqui. Mas é Ele que me fortalece. Foi Ele que me chamou, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me ungiu. E eu peço para Ele me dar o alimento, me dar a palavra. E o Senhor sabe o que o teu povo precisa ouvir, eu não sei. O alimento não vem de mim. Eu não sou capaz de nada. Mas Ele sim. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita e o Senhor quer curar a tua alma. Que você deixe Ele colocar o azeite na dor, que você deixe Ele curar as feridas do teu coração, que você abra o teu coração, que você coloque diante de Deus e diga: Senhor, arranca isso de mim, porque eu não quero mais. Eu não quero mais viver com essa falta de paz. Eu não quero mais viver presa em outra pessoa com ódio, com amarguras. Eu quero viver a vida e a vida em abundância que Jesus veio para me dar. Diga para Ele: Jesus, eu quero essa paz que excede todo entendimento que só Tu pode me dar. Eu quero esse amor que me constrange. Eu quero esse amor inundando a minha vida, porque no momento que você for inundado pelo amor de Deus, você libera o perdão. Você olha para aquela pessoa que te feriu, que te machucou, que te abusou, como uma alma, como uma pessoa que não conhece Jesus, como aquela pessoa que anda em trevas, como uma pessoa que sofre, porque todo pedófilo, ele não se tornou pedófilo da noite para o dia. Aconteceu algo na infância. Nós precisamos entender que nós não podemos julgar os outros, porque você não sabe a criança que ele foi. Eu não posso julgar o adulto porque eu não sei a criança que ele foi. Eu não sei a infância que ele teve.
Eu não sei os problemas, os traumas que ele enfrentou, as rejeições, os ursos, os leões, pelos desertos que ele passou, eu não sei. Não posso julgar essa pessoa. Eu preciso acolher ela, orar por ela, perdoar ela e dizer: Senhor, assim como tu me encontrou, que aquela pessoa possa ser liberta e encontrada. Mas no momento em que você libera o perdão, é uma porta para que aquela pessoa seja alcançada pelo amor de Deus através do teu gesto. Você pode até não ter pedido perdão para ela face a face, mas espiritualmente, se você de coração liberou o perdão para alguém que te feriu, você está libertando aquela pessoa daquele mal que ela te causou e tirando da mão do inferno a legalidade que o diabo tinha na mão de cobrar aquela pessoa. Não pense não que aquela pessoa vive em paz com o que faz, não vive. Essas pessoas, elas têm problemas, gente. Muitos problemas. Foram crianças que também sofreram os traumas em que elas estão causando. São crianças que foram espancadas, sofreram violência doméstica, que foram abusadas. Foram crianças, gente, um dia, que carregam as suas bagagens. E tudo vem de casa. O reflexo de tudo na vida de um ser humano é os seus pais. Vem de casa. Então, por isso que a palavra diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Eu preciso ensinar, eu preciso instruir com amor. O pai corrige os que ele ama. Deus puxa a nossa orelha, Deus dá uma varadinha de vez em quando a gente ouve a palavra, a gente toma aquele laçaço, a gente diz: ui, doeu, mas é necessário para que haja cura, para que haja perdão, para que você seja curado das tuas emoções, para que você possa viver a vida e a vida em abundância que Jesus conquistou para mim e para você lá naquela cruz. Eu preciso ter paz. Paz. Paz, gente. Não tem nada que compre a nossa paz. Essa a gente só tem com Jesus. A paz que o mundo dá é momentânea, a dele não. Você pode estar passando. Davi, gente, você sabe o que é enfrentar um leão, urso e sair ileso? Um homem que tinha só um cajado e uma funda nas mãos, mas ele tinha a proteção do pai, ele tinha o amor do pai, porque aquele homem lá no meio do deserto, cuidando das ovelhinhas, ele escreveu quantos salmos. Aquela harpa ele tocava, ele fazia louvores para Deus. Tem salmos ali que são verdadeiros louvores a Deus, gente. Ouça, leia, medite nas escrituras e você vai ver. Por que aquele menino que se tornou o rei, que cuidava de ovelhas, se tornou o rei? Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Se você ler Salmos, você vai entender. Se você ler, se você vê a intimidade, o temor que ele tinha de Deus, você vai entender. Então que você fique com esta palavra, que você reflita nela, que você abandone. Coloque a tua alma diante do trono do Pai e diga: Senhor, eu preciso de cura aqui, ali, lá, acolá. Rasga a tua alma. Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus colocar o azeite na dor. Ele quer curar o povo, ele quer curar a igreja, ele quer uma igreja curada, gente. Porque pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Pessoas amarguradas destilam fel e veneno para todos os lados. Pessoas com ódio. Pessoas com mágoa, com amargura. Elas destilam o quê? O que elas têm. Infelizmente é isso. Então você precisa ser curado, você precisa ser liberto para que você possa curar a tua família, para que você possa curar outras pessoas.
que você faça uma reflexão. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que têm ouvido esta palavra. Que o Senhor venha fortalecer cada uma delas. Que o Senhor venha libertar, curar, transformar, reverter o cativeiro desta pessoa, Pai. Que ela viva a vida em abundância. Que ela viva o milagre. Que ela viva o perdão. E que ela tenha paz no seu coração, que excede todo entendimento, a paz que só Jesus pode dar. Pai, eu oro pelo nosso estado, peço a tua bênção, a tua direção, a tua provisão, e te agradeço por todo o cuidado com o nosso povo, por toda a provisão, por cada empresário que colocou os seus helicópteros à disposição para cuidar, para salvar vidas, por cada uma dessas pessoas que vieram até o Rio Grande do Sul, que estão ali trabalhando incansavelmente, Pai, naquelas águas, cura elas, dá saúde para elas, toca na imunidade delas, Pai, para que elas não fiquem doentes, para que elas não venham contrair nenhuma enfermidade. Toca, Senhor, na saúde desses homens, dessas mulheres, de cada voluntário que está indo limpar casas, que está indo, Pai, reconstruir, ajudar essas pessoas, Senhor. Que o Senhor venha dar bênção, dar direção, cura para aquele que precisa, Pai. Que o Senhor dê imunidade para essas pessoas que estão trabalhando incansavelmente nessas águas todos os dias, e que o Senhor guarde essas pessoas que estão nesses abrigos e mande a provisão para elas, Pai. Que o Senhor venha aquecer elas com uma redoma de fogo, assim como o Senhor fez lá no deserto. Que o Senhor cuide deles para que eles não sintam frio, para que eles recebam agasalho, que eles recebam alimento, que eles recebam cobertores, colchões. Eu sei que o Senhor está provendo tudo, Pai, em nome de Jesus. Graças eu te dou, e que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, que Deus abençoe cada pessoa que tem enviado um Pix, que Deus abençoe cada pessoa que tem enviado uma garrafa de água, que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.